Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV para todo o litoral paulista. Lembrando que estamos ao vivo também pela internet para todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, terça-feira, dia 14 de dezembro de 2014. Vamos, a partir de agora, saber o que é notícia nos principais sites do Brasil. Na tela, olha aí o site falando da vitória brasileira e o gol de Neymar. Aliás, 4 gols de Neymar. Neymar realmente arrebentando a boca do balão na seleção brasileira. É o 7º maior artilheiro da história da seleção brasileira. E tudo com 22 anos de idade, hein? O Neymar tem tudo aí para chegar entre os maiores artilheiros da seleção. Vamos ao Globo.com? Olha aí, no tribunal, de novo Petros, hein? Que coisa impressionante. Aquele caso foi denunciado. Não só o Corinthians foi denunciado, a Federação Paulista de Futebol e a CBF também, nesse caso, Petros. Vamos ao estado de Minas Gerais. Olha, o Levir Coupe não descarta aproveitar o Diego Tardelli no jogo de amanhã, lá em Belo Horizonte. Sabe que hora que o Tardelli vai chegar? Às 4 da tarde no aeroporto. Lá no Japão, nesta altura do campeonato, os caras estão comemorando a vitória, já são mais de meia-noite e tal. E lá, fuso horário completamente diferente. Tardelli vai chegar aqui dando bom dia, quando na verdade é boa tarde. Ou está dando boa tarde, quando na verdade estaria falando boa noite. Então, será que o Tardelli vai ter condições de jogar? Eu acho que é mais um blefe do Levir Coupe para deixar o técnico Mano Menezes com a cabeça tumultuada. Vamos ao Estadão. Disputa aberta. Segundo alguns, os adversários, em 10 jogos que restam, para reverter os 6 pontos de vantagem do Cruzeiro, é muito difícil. Só ocorreu isso a questão de 10 anos atrás, nos últimos campeonatos brasileiros. Tirar a diferença é muito complicado. Esse é o destaque do jornal Estadão. Futebol do interior, fala do Campeonato Paulista. A Portuguesa joga amanhã, convoca novamente a sua torcida e tem promoção de ingresso, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Fique ligado. Bem, conosco aqui o comentarista Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Hoje é dia 14 de outubro, né? De 2014, não de dezembro. Hoje é outubro. E a gente está comemorando ainda a Semana da Criança. E a Semana da Criança pode terminar na quinta-feira, né? Com uma boa vitória do Santos frente ao Botafogo e seguir no campeonato da Copa do Brasil. Santos que não contará com o Robinho, mesmo o Robinho chegando, daria tempo hábil dele chegar amanhã a delegação da seleção brasileira, mas ele não teria condições de atuar porque acabou sendo expulso na partida lá no Rio de Janeiro e por isso vai cumprir suspensão automática. Mas no jogo contra o Palmeiras, no domingo, o Robinho terá presença garantida. O técnico Henderson começa a montagem do time visando esse compromisso. Com relação à Portuguesa, o próprio técnico Catalossi trabalha hoje forte, já preparando a equipe para o jogo de amanhã e sabe muito bem que o Pio vai fazer muita falta. Ele que acabou tomando o 3º cartão amarelo no último compromisso, não estará jogando nessa partida, mas o próprio Catalossi acredita que quem vai entrar em seu lugar vai ajudar muito a Portuguesa e que precisa da vitória de qualquer maneira. Bom, vou pedir ao nosso Guilherme, pessoal da retaguarda lá, nessa produção, e deixe no ponto aí o lance do Leandro Damião, porque antes de pegar o boa tarde aqui do Camilo, o Leandro Damião estará indo a julgamento. Foi denunciado, qual é a punição, se é que vai ser punido, é um assunto para a gente debater daqui a pouquinho. Mas eu não quero perder o foco, porque o Santos joga nesta quinta-feira com o Botafogo no Pacaembu, pela Copa do Brasil. E o telespectador continua participando da promoção. Passa o Santos ou passa o Botafogo? Você concorre a um delicioso frango a passarinho, lá do Rei do Frango a Passarinho. É o melhor frango a passarinho da Baixada Santista. Você pode entrar no site do Baixada Esporte, ou mandar pelo meu Face também, não tem problema nenhum. www.baixadoesporte.com.br. Não precisa dar palpite para o jogo, basta dizer, passa o Santos ou passa o Botafogo. Aí vão fazer o sorteio e um contemplado ou contemplada vai saborear o melhor frango a passarinho da Baixada Santista. Meu amigo Carlos Alberto, nosso comentarista de arbitragem, o Camilo está com a gente aqui. E aí, Camilo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Um grande abraço a todos vocês que nos prestigiam. Estamos aí, infelizmente, aí
está acontecendo uma pequena pausa aí na quantidade de jogos aí na Copa, né? Na Copa Amigos do Esporte, tendo em vista aí a realização somente de alguns jogos atrasados, né? Tendo em vista o mau tempo aí na data, no dia da realização desses jogos. Então, nesse domingo nós só tivemos 3 jogos, que daqui a pouco eu vou estar passando os resultados. Muito bem, daqui a pouco vamos atualizar e acompanhando o Campeonato Metropolitano de Futebol Amador, o maior campeonato metropolitano da Baixada. Camilo, você como árbitro, quando um jogador tenta te enganar, fazer você errar, fazer você interpretar de uma forma que não é a verdadeira, ele é punido, ele é passivo de uma punição no tribunal? Esse caso do Leandro Damião já está denunciado e vai ao tribunal. O que pode acontecer com o Leandro Damião? Isso daí é uma forma de enganar a arbitragem, ô Camilo? Olha, infelizmente, o futebol profissional que deveria dar exemplo, infelizmente nós vemos que são os piores, né? Ao invés de dar bons exemplos aí para quem está começando, para as categorias de base, para o futebol amador no geral, infelizmente são os piores, né? Porque o que o Leandro Damião fez é que o árbitro não percebeu, tanto o árbitro titular como o árbitro de linha, né? O que fica atrás do gol, não observou, porque o Leandro Damião deveria ter sido advertido com cartão amarelo, por tentar ludibriar e enganar a arbitragem. E o mais absurdo ainda são que eles não assumem o que eles fazem, né? Eles ficam falando cada desculpa esfarrapada e quem assiste acha que é bobo, que tem que acreditar. Falar que não fez aquilo com intenção, de enganar a arbitragem, que estava com calor, isso aí não existe. O mal do futebol brasileiro, infelizmente, é esse, é que as pessoas erram, qualquer um pode errar, o árbitro, o jogador pode errar, só que tem que chegar por ser uma função pública e assumir, falar, não, infelizmente eu errei, perdi a cabeça, fiz uma coisa que não é normal no futebol, pronto. Não tentar fazer outras pessoas que estão assistindo, que estão prestigiando, achar que o que ele fez é correto, ou que todo mundo tem que acreditar no que ele falou. Ou seja, isso daí é o famoso jeitinho brasileiro de tentar enganar a arbitragem e sempre levar vantagem de tudo. Eu só gostaria que o câmera abrisse aqui, tanto para o Guido como para o Camilo, porque eu quero fazer uma colocação antes da gente voltar ao assunto, falar do Santos, falar da seleção. Quando um jogador, por exemplo, entra na área com a bola e simula que foi atingido e se joga, o árbitro, percebendo aquilo, vai no jogador e aplica-lhe um cartão amarelo. Isto é uma punição. Tem muitos casos que o cara simulou, o juiz não dá nada, mas também não deu nem o cartão. Fala, segue a carruagem. O Leandro Damião, a diferença é que ele fez o quê? Uma simulação como se o jogador tivesse puxado a camisa dele. É uma simulação igual ao cara quando se joga, fazendo com que o árbitro entenda que foi atingido pelo adversário. Mas eu não vi nenhum cara que tentou fomentar na cabeça do árbitro uma possível entrada do zagueiro, que foi pênalti, mas o árbitro viu, falou, não, o cara se jogou, e para o tribunal. O cara tomou o cartão. E mesmo que não tenha tomado o cartão, eu não vi nenhum tribunal falar, olha, ele se jogou na área tentando enganar o árbitro que foi atingido. Por que o Leandro Damião tem que ir para o tribunal? Foi denunciado e corre o risco de pegar 3 ou 4 jogos. Qual é a diferença dele ter simulado? Feito uma simulação, evidentemente mentirosa, para enganar o árbitro, de que foi seguro pela camisa. Qual é a diferença disso para aquele jogador que simula que foi atingido dentro da área e tenta cavar o pênalti? E não vai para o tribunal. Bom, em primeiro lugar, só um detalhe, né? Eu acho que, lógico que foi um lance inusitado, nunca aconteceu isso, pelo menos que eu tenha visto. Mas foi uma coisa... Ele tentou simular um puxão de camisa? Claro. Ele tentou simular um puxão de camisa? Não, ele simulou. Veja só, ele fez um lance ali, ele fez um lance que tentou fazer alguma coisa diferente ali. Ah, eu puxei minha camisa. Quantos lances você vê de grande área? Quantos lances você vê de grande área? O cara se jogar ou cair dentro da grande área e o árbitro não marcar nada porque fala, pô, o cara caiu no meio daquele tumulto todo. Você pode alegar assim, pô, o cara se jogou ali no meio de todo mundo para cavar um pênalti, uma bola levantada na grande área. Então, esse tipo de lance, para mim, eu acho que foi até ridículo pro Leandro Damião. Foi uma coisa ridícula. Ele quis fazer uma coisa que, sabe, só viram, porque as câmeras estavam, uma câmera atrás do gol, acabou pegando o lance. Mas foi uma coisa tão ridícula, foi uma coisa tão banal de um jogador que não precisa dessa atitude, né? Ele quis fazer alguma coisa, que tipo de enganação
Né? Que coisa ridícula, porque ele puxou a camisa e saiu correndo, depois largou, não teve nenhuma coisa diferente para falar, ó, o puxão de camisa que eu recebi, provocou a minha queda, ou provocou uma outra atitude. Sim, mas onde você quer chegar com isso? Que ele é um bobão. É um bobão. Pô, isso daí o tribunal não tem que punir nada. Não tem que punir nada. É uma coisa, sabe, passou o que pela cabeça dele? Isso aí todo mundo está falando. O Damião realmente foi infantil até demais. Mas eu estava muito desperto, acabou dando uma Mas eu discordo pelo seguinte, o que acontece? Está todo mundo achando que foi um ato bobo, infantil, dele foi. Só que nós temos que ver se o árbitro se confunde e só observa que tem uma mão puxando a camisa dele e não consegue ver e era a própria mão dele e dá o pênalti. Hoje todo mundo ia estar criticando a arbitragem, o árbitro de linha, isso e aquilo. Quer dizer, o Leandro Damião ia sair como esperto. Então, eu acho que, infelizmente, para o Santos, para a torcida do Santos, ele merece punição para evitar que outros engraçadinhos tomem a mesma atitude, porque foi um ato de criancice. Só que poderia ter sido assinalado o pênalti, todo mundo ia estar contra a arbitragem, porque depois todo mundo ia ver, tá vendo? É fácil de enganar o árbitro, olha lá. Aí nos próximos jogos, o próprio jogador ia estar, o zagueiro ia estar puxando a camisa do próprio atacante do time dele, o árbitro ia ver lá, pênalti. Quer dizer, então, eu não concordo com muitas coisas que a CBF faz, toma muitas atitudes erradas, mas nessa daí de enquadrar o Leandro Damião e, se for possível, punir, para que sirva como exemplo bom. Porque, infelizmente, a gente só está tendo exemplos ruins aí, porque a atitude do Leandro Damião, infelizmente, foi muito infantil e ele merece uma punição. Olha, só para a gente fechar esse assunto e dizer até que ponto é válida a, entre aspas, malandragem no futebol e até que ponto o cara não pode querer usar de subterfúgio para enganar a arbitragem. Eu vou citar um exemplo do maior jogador de futebol que o mundo já viu. Pelé. Santos e São Paulo. Eu não sei se o jogo foi no Morumbi ou no Pacaembu. Só me falha um pouco a memória do local da partida. O Pelé estava saindo da área do São Paulo, a bola foi devolvida para o goleiro do São Paulo, o Pelé, ato contínuo, essa devolução de bola, virou o corpo, foi em direção ao goleiro. Nesse meio de caminho, já dentro da área do São Paulo, havia um zagueiro, não sei se era o Jurandir na época, o Pelé, inteligentemente, matreiramente, abraçou o braço, ele próprio, Pelé, abraçou, engalfinhou o braço do jogador do São Paulo, foi à frente e caiu, se projetou. O juiz entendeu que naquele momento o Pelé ia chegar na bola e que o zagueiro do São Paulo agarrou o Pelé para evitar que ele chegasse no lance e deu o pênalti. Então o Pelé hoje iria para o tribunal? Por ter enganado a arbitragem? Lógico. Acho que não, amigo. O cara deu pênalti, bateria o pênalti. Mas ele iria pro tribunal. O Pelé ficou como ficou. Não é que ele iria pro tribunal. Não é que ele iria pro tribunal. Mas ele iria mostrar que não foi pênalti. Que ele que fez o pênalti. Todo mundo ia ver que o árbitro foi enganado por ele. Futebol não é anjinho, futebol também tem a malandragem. A malandragem é uma coisa. Entendeu? A malandragem é uma coisa. Essa daí não foi. Futebol também. Essa não foi uma malandragem. Essa aí não foi uma malandragem. Eu acho que essa aí foi uma burrice. Não foi malandragem. Esse lance que você falou do Pelé, o que acontece? Houve a interferência de forma proposital ou involuntária do jogador do time adversário. Agora, qual foi a interferência, a ingerência do time adversário no lance do Leandro Damião? Nenhuma. Ele usou de má vontade e de má fé. Ou seja, se o árbitro dá o pênalti, quem ia estar sendo hoje punido, crucificado? O árbitro. É a arbitragem. Então, aí tem que passar bastante... Aí sabe o que ia acontecer nos próximos jogos? Mais meia dúzia aí de atacante, de zagueiro, ia fazer a mesma coisa com o Leandro Damião. Isso é exemplo para o futebol? O lance do Pelé é malandragem, isso aí acontece no futebol. Tanto acontece que tem zagueiro que agarra jogador adversário na área, isso, aquilo, aí faz parte do jogo, é malandragem. Agora, isso aí foi má fé. Foi má fé, com certeza. Só para ter apesar que não tem nada a ver, é parte de amador, o que acontece? Eu apitando sábado, pé no chão em São Vicente, simplesmente, não vamos citar nome aqui, o centroavante, perdendo o jogo de 1-0, entrou dentro da área, sabe, parecia que está saltando numa piscina. Eu sou difícil de fazer o que eu fiz, mas falei, não. Dessa vez não vai passar batido, não. Fui lá, dei a falta, apitei, até todo mundo se assustou, será que foi pênalti? Fui lá, chamei o rapaz e falei, levanta e não faz mais isso. Amarelo.
E no domingo, outro jogo também, não vamos citar. O que acontece? Claramente um lance de bola alçada na área, o defensor tem a cara de pau de achar que ninguém vai ver, ninguém vai acontecer nada, deu um empurrão com as duas mãos no centroavante adversário, achando que não ia acontecer nada, foi marcado o pênalti. E agora o pior de tudo, por isso que eu falo que os bons exemplos têm que vir de cima. A pessoa não admite que cometeu a falha, que cometeu o erro, joga a torcida toda contra a arbitragem, o mesmo lance do Leandro Damião. Tem que dar bons exemplos. Fez a besteira, árbitro erra, mas jogador também erra, torcedor erra, todo mundo erra. Mas tem que ser homem suficiente de admitir. O Leandro Damião errou feio, tem que admitir. E vai, segundo informações, pegar de 2 a 4 jogos de gancho. Bom, já a gente vai falar muito do Brasil, do Santos, da rodada do meio de semana, da Portuguesa Santista. E vamos falar agora da Cacau Center, hein, gente? Você precisa comprar qualquer tipo de produto para a sua festa? Então venha para a Cacau Center. Lá você vai encontrar uma grande variedade de chocolates. Chocolates de todos os tipos, marcas e tudo com o melhor preço da Baixada. Tem guloseimas, balas, doces em geral. A sua festa vai ficar mais bonita e gostosa, com decorações também do tema do Clube do Seu Coração. Olha aí quantos times tem lá para você decorar sua festa, hein? Além de fantasias de criança, infantil, adulto e de vários modelos e também de vários personagens. Tem balões para decoração de vários tamanhos, tem descartáveis em geral e o melhor preço da Baixada Santista é na Cacau Center. Fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744 em São Vicente. O telefone 3467-7023. Entre no site www.cacaucenter.com.br. Olha, uma pausa, não saia daí. Baixada Esporte volta já já. Gol de Neymar, hein? Brasil ganha do Japão 4-0. Ninguém marcou mais gols no Japão do que o Neymar. Já é o 7º artilheiro da história da seleção brasileira. Veja como foi a vitória brasileira hoje, 4-0 em cima do Japão, 4 gols de Neymar. Mas o Tardelli também, que bola enfiada, hein, Guido? Que maravilha. Essa é a vantagem, né? De você ter um time com qualidade, né? E essa bola que o Tardelli enfiou por trás da zaga, pegou o Neymar sozinho, e o talento do Neymar ficou fácil para ele fazer esse gol. A enfiada. E a velocidade que o Neymar tem acaba, né, destruindo qualquer zaga. Foi uma grande vitória, foi uma bela vitória. Foi uma vitória. Passe aí do Felipe Coutinho também, que entrou muito bem no jogo. É, uma zaga que deixa o Neymar sozinho, mano a mano, já era, né? Mas o que a gente vê é isso, é a qualidade desses jogadores que pegam uma seleção mais fraca e aí acaba tirando proveito. E foi isso que aconteceu. O Neymar com essa movimentação no comando de ataque, né, e principalmente o Tardelli também, que é o jogador hoje no futebol brasileiro, um jogador que está com muita qualidade, na minha opinião, o melhor centroavante hoje no futebol brasileiro é o Tardelli, e ele acabou fazendo a diferença também na seleção brasileira. E o detalhe é o seguinte, o Oscar está devendo muito futebol, ele que fique com as barbas de molho, porque do jeito que ele está jogando, logo ele vai perder a posição titular nesse time, e tem gente aí querendo a oportunidade, dentre eles o Felipe Coutinho, ó, que entrou muito bem no jogo, e evidentemente briga aí também por uma vaga. E esse gol do Neymar aí, o terceiro, parece fácil, né? Quando o goleiro rebateu, ele meteu de primeira ali, não é qualquer um que faz um gol assim, não. O menino realmente tem um talento extraordinário. De um modo geral, o que a gente está vendo da seleção é que a seleção está com gana. É diferente das outras seleções. Que a gente sente é isso aí. O futebol é momento, o futebol é motivação de determinados jogos para outras partidas. A seleção brasileira está querendo provar para o mundo inteiro o que aconteceu no Brasil foi um acidente de percurso, né? Foi problemas que envolveram a convocação de determinados jogadores, as mudanças que o time teve, o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo, e agora essa nova fase que a seleção está vivendo, na convocação que o Dunga acabou realizando, jogadores que entraram estão querendo mostrar serviço, né? Parece que estão jogando até uma Copa do Mundo. Para os outros não, os outros é apenas um amistoso, não tem responsabilidade nenhuma, perdeu, é um amistoso apenas. Então você pode reparar que o time da seleção parece que está disputando o Mundial, né? Contra a Argentina foi a mesma coisa, agora contra o Japão foi a mesma coisa. Então isso aí mostra claramente que eles querem dar a resposta ao torcedor, como dizendo, agora é uma nova fase, agora a seleção brasileira está jogando. Eu quero ver quando essa seleção começar a pegar mesmo times
nas competições. Na Copa, hora que chegar nas eliminatórias da Copa do Mundo, na Copa América, entendeu? Aí sim que eu quero ver essa seleção formada e com a qualidade que a gente espera que o Brasil tenha. Mas é isso aí, o caminho está esse trilhado pelo Dunga até agora. É para chegar na eliminatória da Copa do Mundo, Copa América anterior, antes disso, um ponto satisfatório. Por isso que ele vai amoldando a equipe. E nessa amoldagem, é bom que alguns jogadores fiquem realmente barba de molho. Entre eles o Oscar. Porque você não vai ter nas eliminatórias da Copa do Mundo, você não vai ter essas molezinhas de que o jogador não chega dividindo, né, dá esse espaço todo que o Brasil está tendo. Você vai pegar um Chile, vai pegar uma Bolívia, vai pegar um Equador, uma Argentina, um Uruguai, um Paraguai. Os caras não vão dar essa molezinha toda pro Neymar, né, pro Tardelli. É outro esquema, é outro jogo. Bom, de qualquer maneira, 4-0 Brasil, uma bonita vitória, convincente, Neymar marcando 4 gols. E o Neymar adora jogar contra o Japão, hein? Como faz gol contra o Japão. E já é o 7º, como eu disse, artilheiro da história da seleção brasileira. Meus amigos, você não tem Sky na sua casa? Está esperando o quê? Para que outra? Se você pode ter uma Sky, ligue agora, o telefone está na tela. A Sky tem vários pacotes com programação voltada para toda a família, como filmes, esportes, desenhos e muito mais. Tudo isso com a melhor qualidade de som e imagem e preços a partir de R$ 49,90 fixo por mês. Na Sky não é promoção, é preço. E ainda com instalação grátis e equipamento totalmente sem custo. Ligue agora, o telefone está na tela. Sky, você na frente sempre. Uma perguntinha que não quer calar. Pois não, Guido. Será que a FIFA ou a AFA vai tomar alguma atitude com relação ao que o Dunga fez na partida da seleção do Brasil contra a Argentina? Quando o Dunga fez gestos para o auxiliar técnico do treinador da Argentina, pegando no nariz, falando, porque a gravação foi bem, né? Foi bem nítida do que ele falando, que o cara tinha, né? Parecia, tá cheira, você também cheira, você também cheira. Isso daí é uma ofensa que o Dunga fez a um cidadão, não é isso? O cara tá falando, o Dunga quase que praticamente disse que o cara é cheirador, o cara usa droga, porque tava aquele negócio. Não vai falar que usa Sorine, né? O cara não vai falar, não, é que nem o Damião. Não, eu não puxei a camisa e tava grudando. Aí o Dunga vai falar, não, eu falei para ele usar Sorine, que tá com o nariz tapado. Será que vai ter alguma punição pro Dunga? Eu acho que não. O Dunga já justificou, ele mesmo falou que ele tem nariz congestionado. Enfim, meu Jesus, até provar que focinho de porco não é tomada, meu amigo, já era. Alguma coisa a mais, Camelo? Não, é só para acrescentar aqui aquele negócio. Por isso que eu digo, uma atitude, uma fala, um gesto errado pode causar consequências muito maiores, né, nos torcedores, que são mente fraca e querer brigar com os adversários, aquilo, discriminar outros países, outros jogadores, porque a imagem, como o Guido falou, é clara. Houve uma ofensa por parte do Dunga, só que na hora da entrevista coletiva, ao invés de assumir, falar que pedir perdão, se arrepender, não. Quer que todo mundo acredite no que ele fala, que quis dizer outra coisa. Isso não existe, isso aí é só para enganar aqueles torcedores de mente mais fraca que acham que ele está falando a verdade, que ele não quis dizer aquilo, que ele está... Ou seja, o que nós precisamos é uma moralização desde lá de cima até aqui embaixo, ou seja, todo mundo é passível de erro, mas errou, assume sua falha, seu erro, peça desculpa, mas não queira passar uma lição de que você é o esperto e o resto do mundo é bobo, tem que acreditar no que você fala e no que você faz. Muito bem. Olha, rapidinho no próximo bloco, vamos falar de Santos e Botafogo e vamos mostrar qual é o clima lá no Rio de Janeiro do Fogão. Fogão vem para pensar no Brasileirão ou acha que pode reverter e eliminar o Santos no Pacaembu? Assunto para daqui a pouco, não sai daí, hein? Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixado Esporte. 2 recados importantes. Primeiro, você vai construir ou reformar, ou está construindo e reformando, e precisa comprar material para construção? Vá na Casa Jurado. Casa Jurado Materiais para Construção. Você encontra tudo para sua obra e o melhor preço do mercado. Fica ali em São Vicente, na rua Cândido Rodrigues, número 68. E o telefone está aí na tela para você. 3468-2668. Casa Jurado, materiais para construção. E a respeito também
dos colchões. Tem muita gente que dorme mal. Fala que eu acordo de manhã, parece que eu tenho uma paulada nas costas. Não é por quê? Porque o colchão já está mal, ruim. Tem que trocar de colchão. E aonde é que você vai comprar colchão? Olha, a Vila dos Colchões é verdadeiramente o local ideal para você trocar o seu colchão. A Vila dos Colchões tem promoções imperdíveis como as que estão aí na tela. E mais, variedade de colchões, todos os tipos, marcas. Além disso, cama box e também uma grande variedade de linha de sofás. Vila dos Colchões. Não deixe de fazer um orçamento na Vila dos Colchões, hein? Tem 2 belíssimas lojas lá na Praia Grande. Falou em trocar o seu colchão, falou em Vila dos Colchões. Olha, tem jogador, como o Guido e o Camelo falaram, que fala e não assume. E tem outros que assumem. O Cássio falou, goleiro do Corinthians, que os zagueiros do Corinthians estão querendo fazer gols, estão querendo virar atacante. E o Corinthians está tomando gol bobo. Aí o clima esquentou no vestiário. O que aconteceu? Cássio pediu para fazer a coletiva lá no Corinthians, para se justificar daquilo que ele havia dito, dizendo que foi infeliz e pediu desculpas aos companheiros. Veja aí o que falou o Cássio. Falou e assumiu. Vamos lá. O Santos perdeu pro Criciúma 3-0. E aí? Se a gente perde 3-0 lá pro Criciúma, vira uma coisa. Então, tem times que jogam por uma bola. E eu vejo assim esse último jogo contra o Botafogo jogou por uma bola. Um time, se for ver o jogo, começou o jogo e o time ficou atrás. Então jogou por uma bola, fez o gol de pênalti. Um pênalti duvidoso, que está acontecendo muitos pênaltis de mão, com toque de mão, então, e depois o time defendeu o jogo inteiro. O goleiro estava num dia feliz, fez grandes defesas, eu acho que não faltou empenho, claro. Pode ser alguns jogos a gente tenha perdido por essa situação, não ter um pouco de desatenção, tomado o gol e não conseguir reverter o resultado. Isso pode ter acontecido, mas não que nosso time tenha menos vontade de vencer contra um time menor ou contra o líder. Bom, o Cássio quis justificar falando o seguinte: eu não meti o pau nos companheiros, só falei que o time fica desarrumado quando toma um gol. Está todo mundo querendo ir à frente para resolver sozinho. E não é isso que tem que acontecer. Tomou um gol, mantenhamos a nossa disciplina tática e vamos deixar as coisas se desenrolar normalmente. Mas aí ele pediu desculpa depois para o Felipe, pediu desculpas para o Martins, né? O zagueiro, Anderson Martins, e pediu desculpa também para o Fábio Santos. Ele pediu desculpa até para não deixar o clima, mas eu tenho certeza que o pau comeu dentro do vestiário, porque as discussões aconteceram lá dentro. E se você analisar o que ele falou, ele não falou nada demais, ele falou uma coisa que está acontecendo mesmo, o time está perdendo e está descambando, está indo para frente, porque não tem atacante, e parece que os zagueiros querem definir a situação dos gols lá na frente. Agora, o que ele falou do Santos é correto, ele falou uma coisa correta, como dizendo, se os Corinthians perdem de 3-0 para o Criciúma, caía o Parque São Jorge, caía a Arena Corinthians. E o Santos perdeu de 3-0, ficou por isso mesmo. Por quê? Por que ninguém cobra? O Santos perdeu de 3-0 do Criciúma. Último colocado do campeonato. O Santos está brigando por vaga na Libertadores. Perdeu de 3-0. Ficou todo mundo... foi o dia do Criciúma, né? O Santos entrou em campo, sabe? Se dedicou. E era o pior ataque. Amigo, ninguém cobra, sabe? Parece que tá todo mundo olhando o barco passar. E tinha que cobrar. De quem? Do Henderson, técnico que escalou mal, né? Mudou mal. E o time perdeu de 3-0. Essa é a realidade. Agora, o jogo de quinta-feira nós vamos falar daqui a pouquinho, porque é um jogo do jeito que o Botafogo está motivado, é perigoso. Agora, eu só quero completar, viu, Guilherme, a respeito do que falou o Cássio, do gol duvidoso do pênalti do Fábio Santos. Cabelo, por favor, vamos ver se a produção coloca no ponto, para a gente tirar de vez essa dúvida. Até que ponto é bola na mão, mão na bola, e esse lance, você daria o pênalti do Fábio Santos? Não, foi pênalti porque a partir do momento que o jogador, ele usa o braço para aumentar o seu raio de ação, o seu campo de ação. Porque o que acontece? Se o Fábio Santos não está com o braço posicionado lateralmente como ele estava, o que ia acontecer? A bola ia passar. Então, a partir do momento que ele leva o braço àquela posição, ele está assumindo o risco de a bola bater ali no braço dele, dentro da área, pênalti. E em cima do que o Cássio falou, eu assisti o jogo do Corinthians, como também assisti o jogo do Palmeiras, tanto é que quando o Botafogo já no final do jogo, o Botafogo já estava com a menos, quase que faz o segundo gol no contra-ataque, que o rapaz que tinha acabado de entrar saiu na cara do Cássio, o Cássio fez a defesa.
Ou seja, não é porque o time está perdendo que tem que entrar em desespero, o zagueiro virar centroavante. O Cássio falou com razão, mas infelizmente é aquele negócio, né? Nem sempre quem está com a razão aceita. E é como foi falado também a respeito do Santos. Perdeu de 3 do Criciúma, que até então era o pior ataque do Campeonato Brasileiro. E é como se fosse sido uma derrota para o Clássico, e um Clássico, não teve, né, tanta comentário, alvoroço. Ou seja, parece que o Santos está nadando a mil maravilhas e não é isso que está acontecendo. Bom, o Santos vai pegar o Botafogo. Para alguns, né, é uma galinha morta. É um mamãozinho papaya com açúcar. No Rio de Janeiro, o lateral direito Regis participou de uma coletiva pela manhã, falando do comportamento do Botafogo depois da vitória contra o Corinthians e o que será o Botafogo na quinta contra o Santos no Pacaembu. O Botafogo vem para tentar reverter ou o Botafogo vai priorizar sair do rebaixamento no Brasileirão? Preste atenção o que falou o lateral Regis. Eu vejo que o mais importante nesse momento é a permanência do Botafogo na Série A, né? Tendo também a consciência de que se nós tivermos a possibilidade de buscar algo mais na Copa do Brasil, é óbvio que nós vamos buscar, mas ao meu ponto, a minha forma de ver, eu acho que o ponto principal até o final do ano é a permanência na Série A. Então nós vamos com todas as forças aí e foco possível para que a gente possa permanecer. E se de repente tiver a oportunidade de conseguir algo maior na Copa do Brasil, vai ser muito bem-vinda. Temos procurado criar uma identidade e eu acho que para início fomos muito bem, incorporamos um espírito de determinação, de foco, de garra e podemos mostrar para quem viu os jogos que nós temos totais condições de nos superarmos nessa competição. E a nossa concentração maior é nesse jogo, né? Porque jogo após jogo nós temos que provar a cada dia que nós temos condições. Então já ficou mais do que nítido que da forma como nós entramos no jogo contra o Corinthians é que tem que ser feito até a última rodada. Para bom entendedor, pingo é letra, Guido. O Botafogo vem passear quinta-feira aqui em São Paulo. Você sabe, com toda sinceridade, eu acho que um jogador profissional, ele, independente do time que ele jogue, ele não pode ter uma atitude como essa. Em primeiro lugar, que o cidadão está disputando um campeonato, está disputando uma Copa, que vai dar dividendos para o seu clube, que está duro, não tem grana para pagar folha, que vai dar prestígio para os próprios jogadores se um time chegar numa final, né? E que o time vai estar em movimento. Porque se não tivesse a Copa do Brasil, o Botafogo não iria jogar no meio de semana? Não iria jogar? Como o Santos também não iria jogar no meio de semana? Todos os clubes não iriam jogar no meio de semana? Né? Agora vem com essa desculpa, elas estão priorizando. Priorizando o quê? Tem um jogo decisivo, que você tem que entrar em campo e suar sua camisa para ajudar o seu clube a seguir adiante numa competição. Então se você fica naquela, eu tenho que priorizar um ou outro campeonato, não entra no campeonato. Fala, eu vou jogar um só, porque eu não tenho condições de disputar 2. Essa é a realidade do futebol. O jogador tem que ser mais profissional. Porque o torcedor não entende esse tipo de palavra do jogador. O torcedor não quer saber se o jogador está com problema, se o time está devendo. O torcedor quer saber que o time tem que entrar em campo e buscar a vitória. Que tem que ganhar. Não quer saber o que está acontecendo dentro do clube. Porque o torcedor pensa assim. E o jogador tem que pensar assim também. Porque ele é um profissional do futebol e tem que pensar em títulos, em projeção do seu time e projeção dele próprio, como jogador. Agora, se ele pensar, eu vou entrar em campo, eu estou pensando no jogo de domingo, é capaz de perder o jogo de quinta, perde o jogo de domingo, rebaixado, e aí, meu, adeus viola. Bom, Camelo, você vai comentar daqui a pouquinho a pedidos de alguns telespectadores que nos acompanham pela internet, dizendo que o Palmeiras também foi ajudado na partida contra o Grêmio. Você está dando risada, Camelo? Estou dando risada. Nada eu provo ao contrário. Nada contrário contra o teu Palmeiras. Mas a galera está reclamando do seguinte. O Camelo falou, mas não falou do Palmeiras. Por quê? Porque é o time dele? Não, vamos falar. Rapidinho, a gente volta já. Eu provo que foi ao contrário. Volta para mais um bloco do Baixado Esporte. E agora eu quero dar um recado para quem vai fazer sua festa de Halloween. Escolas, muitas entidades fazem a tradicional festa de Halloween. Vá para Cacau Center, você vai encontrar tudo para a decoração da sua festa. Uma grande variedade de enfeites, acessórios, decorações, máscaras de todos os tipos, fantasias de todos os modelos e de todos os tamanhos também. Anime a sua festa de Halloween com abóboras decorativas,
Lá você encontra chapéus de bruxa, enfeites realmente de arrepiar. A sua festa de Halloween começa na Cacau Center. Fica ali na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, em São Vicente. E o telefone 3467-7023. Entre no site www.cacaucenter.com.br. Olha, quero mandar um abraço para a Bahia, o Luiz Carlos, o senhor do Bonfim, na Bahia, acompanhando o nosso Baixado Esporte. E o Edmilson aqui de Santos também. Boa tarde a todos e parabéns pelo programa. Muitos internautas aqui, dentre eles o Otávio, que está no Jardim Pompéia, em São Vicente. Falei, e aí, Camelo? Você fala dos outros. E o Palmeiras? Foi pênalti? Aquele lance duvidoso do Valdívia? Aliás, a produção tem na tela aí. Então, rapidamente, Camelo, para a gente depois falar da Copa Metropolitana e da Portuguesa Santista também. Esse lance, para não deixar o Palmeiras em branco, foi pênalti ou não foi pênalti? Foi pênalti. Foi pênalti porque a partir do momento que o Valdívia sobe para disputar a bola de cabeça, quando ele ergue os braços acima da cabeça, ele já está assumindo o risco de que, se eu não tirar a bola de cabeça, ela bate no meu braço e sai. Mas ele está de costas para a bola. Mas não pode. O que acontece, ele amplia o campo de ação com o braço. Infelizmente, como palmeirense, sou obrigado a admitir que foi pênalti merecido, bem marcado pela arbitragem contra o Palmeiras. Foi pênalti. Porque não se... É a mesma coisa que o jogador vai subir para cabecear, aí a bola vai passar e ele dá um soco, um murro na bola. Vai falar que foi sem querer? Com toda sinceridade, agora eu vi o lance melhor, porque eu tinha visto o lance de um outro ângulo. Agora eu estou reparando o lance, para mim não foi pênalti. Foi. Para mim, na minha opinião, eu vou te explicar o porquê. O jogador quando sobe numa bola dessa, normalmente, numa dividida que ele foi para a bola, você pode reparar que o braço direito dele, ele sobe com os dois braços, para cabecear a bola. Só que na hora que o jogador do Botafogo cabeceia a bola, ele perdeu, o Valdívia perdeu o lance. E ele sobe junto com o jogador. De costas a bola bate no antebraço dele. Na minha opinião não foi. Eu acho que está tendo um rigor na arbitragem com relação à marcação de penalidades. Um rigor. E para mim esse árbitro caiu muito de produção. Depois da Copa do Mundo, ele já teve uma geladeira. O Valdívia está subindo, ele não teve intenção nenhuma de tocar nessa bola. Ele não teve, ele subiu na bola para tentar cortar, não deixar o cara cabecear. Ele não teve a intenção de falar, o cara vai cabecear e eu vou pegar e vou cortar a bola com o braço. Não, foi um lance normal, como acontece em qualquer lance no meio do campo. É que o senhor Meirahit, ele está muito mal, tem que passar por uma reciclagem e pegar umas férias antecipadas no Campeonato Brasileiro. Bom, o Cabelo disse que foi pênalti, o Guido acha que não. Mal ele está. Do mesmo fato do Fábio Santos. A mesma coisa, o Fábio Santos para mim, eu estava até explicando aqui, se ele fica de frente, a bola batia no peito dele. Ele fica de frente, o cara vai cruzar a bola ia bater no peito dele. Quando ele virou o corpo, que o cara ia cruzar, ele virou o corpo, a bola está aqui, o braço está aqui, bateu no braço dele, o árbitro deu pênalti. O braço não está colado no corpo. Ele não esticou o braço. Está afastado do corpo. Não, ele não esticou, o braço está afastado do corpo. Olha lá. Olha lá o braço. Olha o braço aberto. Olha o braço aberto. Olha o braço aberto. O braço totalmente aberto. Mas está aberto. Está aberto. Ou seja, a partir do momento que ele abre o braço, ele sabe que ele corre o risco de cortar a bola. Então ele está assumindo o risco. Então o cara tem que jogar cotoco. Os dois vão jogar cotoco. Amarrado. Os caras vão jogar assim. Jogador de futebol agora vai ser múmia. Múmia paralítica. O jogador de futebol. Meus amigos, é o seguinte. Cabelo, antes eu falo da Portuguesa Santista, que tem promoção de ingresso. Amanhã a galera tem que invadir, tomar conta de Eurico Mursa e empurrar a Portuguesa por uma grande vitória. Por favor, atualize aí os últimos resultados da Copa Metropolitana de Futebol Amador. Nesse domingo aí nós tivemos 2 partidas no campo do Bandeirantes. O primeiro jogo envolveu a equipe do Dali Capella e do Vila Telma, onde o Dali Capella de virada aí acabou se sagrando vencedor pelo placar de 2-1. E depois, no segundo jogo, tivemos Bandeirantes e Juventude, onde empataram pelo placar de 1-1. E tivemos mais um jogo realizado no campo do Tancredo, envolvendo as equipes do Cachapuã contra a equipe do Smoker, onde o Cachapuã se sagrou vencedor pelo placar de 3-0. E agora, nesse domingo, nós só teremos 2 partidas, tendo em vista aí a realização das partidas que estão em atraso. Teremos no campo de Juventude, o primeiro jogo, Juventude, esquina da Walt Disney, o segundo jogo, Unidos do Pompeba versus a equipe do Ciclone, que é a equipe de Cubatão. Muito bem. Gente, a Portuguesa joga amanhã e tem promoção de ingresso. Criança até 12 anos,
mulheres também vão pagar R$5 a arquibancada e R$10 o setor mais privilegiado do estádio, mediante a entrega de um pacote de leite em pó, ou um brinquedo, ou uma roupa, que será doada para uma entidade assistencial aqui da cidade. Então, a promoção é a seguinte: leve 1 quilo ou um pacote de leite em pó, ou um brinquedo para ser doado, ou uma roupa, né? E você vai pagar apenas R$5. Promoção para mulheres e crianças, até 12 anos. R$5 a arquibancada e R$10 um setor mais privilegiado do estádio. E amanhã, Guido, Catalossi falou, olha, como é um jogo, último jogo dessa fase, em casa, amanhã a cidade tem que estar com a gente. É verdade, e tem que ter o apoio do torcedor mesmo, porque é um jogo dificílimo e a Portuguesa precisa ganhar de qualquer maneira. O resultado 1-0 é o que precisa para ela seguir adiante e ainda ter chance de classificação para a 3 do Campeonato Paulista do ano que vem. Então, o torcedor tem que comparecer para ajudar a Portuguesa, empurrar a Portuguesa a todo momento, não deixar o time do Atibaia crescer, né? Porque com aquele apupo da galera, a gente sabe a pressão que a torcida portuguesa exerce, isso vai fazer bem para os jogadores, a motivação aumenta e o time vai para cima do Atibaia para conseguir o resultado. Não vai ser fácil, vai ser um jogo complicado, como foi o jogo do último domingo, mas acreditamos que a Portuguesa tem tudo para buscar um resultado positivo, que é a vitória, e também no domingo que vem, aí sim, chegar lá em Barretos para buscar a sua classificação. Tomara que isso aconteça, que a Portuguesa infelizmente perdeu 2 partidas fora que não era para perder pelo futebol apresentado, e agora tem tudo para chegar em casa e conseguir essa vitória e seguir adiante. Deixa eu mandar um forte abraço pro pessoal lá da área continental de São Vicente, Edson. A família que está sempre envolvida com o Baixada Esporte, muita gente ligada no Baixada Esporte, né? Mandar um beijão para a Júlia, para a Laís, para a Bruna, né? Para a Rosângela, todo mundo ligado, o Carlos também acompanhando o Baixada Esporte. Um abração aí, ó. Amanhã é Portuguesinha, hein? Vai assistir todo mundo o jogo lá. Um abraço, Guido. Outro. Lembrando que a Portuguesa joga 19 horas e à tarde, 3 da tarde, o Taboão joga contra o Barretos, lá em Taboão. A Portuguesa vai entrar em campo sabendo do resultado. Camelo, muito obrigado, um forte abraço e até semana que vem, Camelo. Até semana que vem, um grande abraço a todos. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, tenham todos uma ótima tarde e até amanhã com Alessandro Nunes aqui, hein? Tchau, tchau.